A gente vai conversar com o professor da pós-graduação da USP, psiquiatra, especialista em transtorno do humor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Dr. Márcio Gerhardt. E com ele, com certeza, a gente vai aprender bastante. Inclusive, boa tarde, seja muito bem-vindo. Senta aqui, doutor. Eu quero que você participe do programa mandando suas sugestões, suas dúvidas. Pode enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 11 9 50 45 18 40. Que bom tê-lo conosco, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, né? Mas eu ando bem preocupada desde o comecinho da quarentena, pensando em mim, na minha família e nos nossos amigos em relação à sanidade mental. Porque a gente saiu muito do que a gente estava acostumado e ficar em casa muitas vezes é um desafio, né? Obrigado por essa oportunidade, Cláudia, de estar aqui de falar dessa experiência, né? Porque a gente está fechando já 3 meses de tudo isso, né? E foi realmente um experimento humano único, né? A gente nunca passou por um período como esse antes. E eu pude ver coisas das mais diversas, você pode imaginar, mas fundamentalmente como o ser humano estava acostumado com uma série de hábitos e outras coisas para tentar se equilibrar, né? Então, tinha muita gente que, sim, já vinha com ansiedade, já vinha com outros problemas psicológicos, mas usava de vários artifícios para se equilibrar, né? E artifícios que incluíam um passeio ao restaurante, uma ida ao parque, uma viagem com a família, né? Até mesmo uma volta num centro comercial. E no momento que ele se vê suprido de tudo isso, né? Ele não pode mais ter acesso a nada disso e tem a sua vida completamente reformulada, é impressionante a variedade de efeitos que isso deu nas pessoas, né? Em vários momentos. No primeiro momento, acho que uma extrema ansiedade, lá por março, abril, eram momentos de extrema ansiedade mesmo para as pessoas. E depois disso, como é natural e humano, as pessoas tendem a se adaptar, né? Tendem a entrar nessa nova rotina, a entender que a falta de algumas coisas ficou permanente em alguns casos, e se adaptando nisso, os que conseguiram finalizar esse processo até se deram bem, até conseguiram desenvolver uma rotina saudável, né? Mas muita gente não se adaptou, muita gente não se adaptou até hoje, e aí a gente fala de fobias, de ansiedades, e agora a gente começa a falar de depressão. Por que só agora? Porque a história da depressão é assim, né? O principal fator de risco para a depressão é muita ansiedade. E você imagina quanta ansiedade que as pessoas foram expostas. E aí é como uma sementinha, né? Isso foi plantado lá atrás e agora começa a florescer. E principalmente também porque tem muita gente, a gente tem que falar aqui, com problemas econômicos em função de tudo isso que aconteceu. E as consequências desses problemas também começam a se agravar cada vez mais. Então, é o que a gente tem falado no meio psiquiátrico, que a gente está diante de uma pandemia mental em paralela, que vai vir mais tardia a da Covid, devido às suas consequências, né? Mas sim, é um aumento bastante expressivo no número de pessoas precisando de ajuda. Puxa vida, a Covid a gente fica na expectativa da vacina, né? A gente já está aí até com uma espera mais otimista da chegada dessa vacina. Mas em relação a essa pandemia de doenças de ordem mental, a gente não tem vacina para isso. Não. Como é que vocês, psiquiatras, estão pensando em lidar com tudo isso, uma vez que eu tenho certeza que a demanda vai ser muito grande? É muito engraçado, né? É curioso, engraçado não tem nada, mas é curioso como que a gente viu inúmeros debates na televisão de pessoas se preparando para a Covid, montaram até aqui no Pacaembu agora há pouco, aí eu passei perto aqui para o caminho para o estúdio, estavam desmontando já o hospital. Teve todo um preparo para a Covid com medo do impacto que iria acontecer, né? E aqui, quando a gente fala que iria acontecer um impacto grande na saúde mental, e vai acontecer, já está ocorrendo, não ocorreu nenhum tipo de preparação do governo, de qualquer outra entidade, para suportar esse aumento na demanda por serviços psicológicos e psiquiátricos. Não ocorreu, né? E eu não vejo nenhuma movimentação do setor público disso. Então, o que tem ocorrido, na realidade, é realmente uma saturação de todos os meios, nos meios públicos, nos meios de convênio,
e até mesmo os meios particulares já estão bastante saturados, dado já a maior demanda. Mas não houve nenhum preparo. E é uma pena. E para tratar uma depressão, a gente precisa de uma equipe, né? Você mesmo já veio aqui algumas vezes e já nos alertou sobre isso. É necessário uma equipe multidisciplinar para tratar uma depressão. Sem dúvida, até porque, né, a depressão ela tem vários tipos, né? E você, conforme o tipo da depressão, você vai ter um tratamento específico, né? Mas sempre é extremamente importante ter um grupo multidisciplinar, um psicólogo, um acompanhante terapêutico, o que for necessário para dar o suporte para essa pessoa, né? Agora você imagina isso, né? Nessa situação já de contato social limitado, que nem todos os profissionais têm condições de atender por vídeo, né? Especialmente em casos de depressão, onde um atendimento por vídeo, por uma primeira vez, ele fica muito impessoal, né? Claro que é possível, a gente consegue até mandar as receitas hoje em dia para o celular das pessoas, mas essas pessoas, quando estão extremamente fragilizadas, elas precisam de um cuidado muito pessoal, elas precisam ser cuidadas de forma mais próxima, né? Então me preocupa, como isso não está disponível ainda totalmente, como que isso vai ser, né? Com certeza. Agora, doutor, existe uma forma da gente fazer uma prevenção? Você falou que tem uma relação muito grande com a ansiedade. Alguma coisa que as pessoas já fiquem, quem não está, por exemplo, acometido de uma depressão agora, já fique mais esperto para evitar que isso aconteça? Existe isso? Sem dúvida nenhuma, né? Como eu mesmo falei, uma vez que você entende que a ansiedade é o adubo da sementinha da depressão, vamos colocar assim, você controlar a sua ansiedade agora, e como você mesmo falou na abertura do programa, né? Tentar estar no momento, tentar batalhar cada dia, tentar controlar suas emoções, se conter emocionalmente, é a chave para não deixar isso crescer, né? Agora, como fazer isso, né? Implica em reconhecer, em primeiro lugar, que você precisa de ajuda. Né? Ontem mesmo eu atendi um caso pela primeira vez, né, de uma pessoa que está trabalhando de casa, que ela tem o privilégio, né, que isso a gente tem que falar, não é todo mundo que pode trabalhar de casa, pelo computador, a maior parte da nossa população não tem esse privilégio, mas mesmo quem fica em casa também está tendo que cuidar mais das crianças, está tendo que limpar a casa, está saturada também, né? Está saturada com várias tarefas, além de ser uma profissional, né? Essas pessoas têm estado extremamente ansiosas, com níveis assim de ansiedade nunca antes vistos. E se elas não reconhecerem que não estão bem e que é legal procurar ajuda agora, isso pode virar realmente um problema muito maior daqui a algumas semanas. Né? Por quê? Porque a escola das crianças claramente não vai voltar agora no próximo mês, parece que em setembro, olha lá, não é? Então as crianças vão continuar em casa. A pessoa vai continuar naquela saturação. Então, essa cronicidade do estresse vai permanecer. Então, o risco dessa pessoa que está estressada, muito ansiosa, não dormindo, irritada, vir a desenvolver uma depressão é altíssimo se ela não procurar ajuda agora, né? E aí tem muita gente que está naquelas, pô, mas eu vou procurar ajuda agora, essa história de vídeo, eu precisava de uma psicóloga, mas como é que é? A gente tem que superar os nossos preconceitos agora e tentar acessar o que está à disposição. Exatamente. E tem muitas psicólogas também, eu estou conversando com o doutor Márcio, que é psiquiatra, que faz atendimento de telemedicina, e tem muitas psicólogas também fazendo atendimento online. E a gente tem que realmente quebrar esse preconceito, porque funciona, e funciona muito bem. Você sabe que saiu um trabalho esses tempos sobre telemedicina, mas antes disso tudo ser aprovado. E mostrou que as especialidades de psiquiatria e psicologia são as que mais se adaptam e conseguem simular um atendimento direitinho. Né? Então, obviamente, é melhor que a pessoa tenha um computador, à sua vontade, uma tela, ela fica confortável para conversar, né? Porque falar na telinha pequenininha ninguém aguenta muito tempo. Mas isso, comparado com as outras especialidades, é disparado. A área da saúde mental é a que mais consegue ajudar as pessoas à distância ainda. Perfeito. Uma hora dessas que é tão necessário. E né? é necessário mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir 2 minutinhos para a produção, para a gente organizar as perguntas, porque eu quero deixar você em casa participar. Porque eu sei que você tem questões, tem dúvidas. A gente fala muito aqui desde o começo da pandemia, do tanto que é importante você se organizar, você estabelecer uma rotina legal, mas eu sei que muitas vezes a gente sabe que tem que fazer e não consegue fazer. Faça a sua pergunta para o Dr. Márcio Guerhardt no 11 9 50 45 18 40. Tenho certeza que vai ser importante, tá? Aproveita esse momento como um momento seu. E cuide de você com muito amor, porque a gente está aqui empenhado para isso. Eu volto em 2 minutos, combinado? Combinado.
Vamos lá, vamos seguindo, já já a gente volta. O programa sempre é muito especial, né? E eu espero que você realmente aproveite, tá? Mas vamos voltar lá. Falei de insônia, lembrei de perguntar. Insônia tá ligada à depressão, à ansiedade? Tem muita gente se queixando de insônia. Tem. Impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Mas a insônia, ela pode tanto estar ligada só à ansiedade, como é no início dos casos, quanto também já num caso mais avançado de depressão. Insônia está quase sempre presente, né? E aí o tratamento seria, tratou a depressão, tratou a ansiedade, trata a insônia? Melhora a insônia por naturalidade. Você nem precisa necessariamente de um remédio específico para insônia. Geralmente, 90% dos casos, ela vai embora. Maravilha. Bom, vamos lá para a tela. A gente já tem algumas perguntas, o que é ótimo. Você que mandou, segura aí, porque já já você vai ter a sua resposta. A primeira diz: boa tarde. Após alguns meses de isolamento, as pessoas não ficarão cada vez mais antissociais? É a primeira pergunta. Você sabe que isso aí, eu acho que de uma forma geral, eu acho que você pode falar que sim. E mais especificamente, algumas pessoas que já têm um problema de ansiedade prévio a essa pandemia, passou por tudo isso e ficaram confinados, tem muita gente por aí com fobias, né? Fobia de guiar carro, fobia de elevador, fobia de estar em lugar com muitas pessoas aglomeradas, já antes disso tudo acontecer. Imagina o que é para uma pessoa dessa vir uma pandemia na qual a ordem é você se isolar, é você não tocar no outro. Isso exacerba muito os sintomas delas. Então, eu estou com uma série de pacientes com esse tipo de problema que vão ter que fazer todo um trabalho para retomar a vida. Uma delas, por exemplo, tentou ir no supermercado semana passada, depois de 3 meses sem sair de casa, não conseguia. Começou a se sentir mal, começou a passar mal, começou a ter medo de se contaminar, medo de trazer alguma doença para dentro de casa. Então, sim, essas pessoas vão precisar de muita ajuda, vai ser uma readaptação para todo mundo. E aí vai ter que ser cada um por si, em casos mais radicais, tem que procurar uma ajuda profissional. Sim. Se você vê que você não está conseguindo voltar por conta própria e esses medos estão muito exagerados, essas ideias de contaminação, tem que procurar ajuda, não tem a menor dúvida, o quanto antes. A Joia, ela completa falando: vejo que algumas estão paranoicas, principalmente se você esbarra sem querer na rua, em alguém ou no supermercado. Agora, você entende o clima de tensão que isso gera? Imagina um monte de gente no supermercado, todas com medo de encostar uma nas outras e com receio. Tá todo mundo numa postura muito defensiva hoje em dia, né? É verdade, e é muito triste, né? Que pena. Vamos lá. Próxima pergunta. Boa tarde, sou Mariana. Como trabalhar a ausência da paciência na atual situação? Olha aí. Você sabe que eu tenho dado algumas dicas para as pessoas tentar manejar, né, esse transtorno todo de ansiedade generalizado que está por aí. Mas eu acho que as pessoas que têm melhor lidado com esse tipo de situação que a gente está vivendo são aquelas que, acima de tudo, desenvolvem uma boa rotina. Sabe, acostumadas a acordar de manhã, ter as suas rotinas ou dentro de casa ou fora de casa, manter uma vida mais normal possível, né? Não ficar completamente desreguladas do horário de dormir, de acordar, de se alimentar, né? E, acima de tudo, escolher e dosar a quantidade de notícias que assiste. Nós estamos num período, né, em que as notícias boas são raras e a gente escuta notícias preocupantes econômicas, políticas, de saúde, em todas as áreas. Então, eu costumo dizer, olha, a notícia é informação e informação é quase como se fosse um alimento que você come, só que é para o seu cérebro, né? Cuida o que você coloca para dentro do seu cérebro em termos de informação, porque se você colocar demais, vai te fazer mal. Então dosa, assiste a televisão de forma pontual, programas leves que vão poder te ajudar, ter uma noção do que está acontecendo e deu. Essa história de ficar assistindo compulsivamente... Contamina muito. É muito contaminante. Aí as pessoas levam para a cama isso, sonham com isso. Eu nunca vi tanta gente se queixando também de pesadelos, como nessa época. E todos os pesadelos que têm a ver com muita ansiedade, né? Então, é mais ou menos isso, é rotina e tentar dosar o que você coloca para dentro, em termos de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que tem que ter um bom senso para não tomar nenhum tipo de overdose de notícias negativas por dia, viu? Porque daí não tem como não ser afetado, né?
Verdade. Próxima pergunta, então. Boa tarde, gostaria de saber qual é a diferença entre depressão e ansiedade. Se possível, dê um exemplo de como posso identificar. Obrigada. Ansiedade é com S, viu, produção? Acontece. Tem que corrigir aí. Vamos lá. O que eu acho que serve de muita lição para a gente aprender a diferenciar isso, né? E as pessoas confundem, por mais que o profissional pode parecer muito óbvio, né? É que ansiedade tem a ver com angústia, tem a ver com uma reação imediata, tem a ver com uma preocupação e geralmente por algo que ainda não aconteceu. 90% das ansiedades são antecipatórias. Você fica aflito pensando em algo que vai acontecer, né? E ela é muito momentânea, ela gasta muita energia. Quando a gente fala de depressão, é uma coisa de outra redoma, vamos colocar assim, né? Ela tem a ver com baixo ânimo, ela tem a ver com baixa autoestima, ela tem a ver com pessimismo exagerado, ela tem a ver com descontrole emocional. É outra área, é uma área muito mais negativa, muito mais pessimista, uma área que não acredita de você mesma, é uma área de muita insegurança. Então, são áreas completamente distintas, né? Então, você vê que a ansiedade é uma coisa mais reativa a algo que não aconteceu, enquanto que a depressão é uma coisa interna mesmo, que você começa a perceber tudo de forma muito pessimista. Agora, deve ser difícil da pessoa identificar se ela está só triste nesse momento, só angustiada porque está em casa, ou se ela realmente está com depressão. Tem algum fator, assim, que seja um sinal? Opa, isso pode ser uma depressão? O principal fator que a gente usa para as pessoas tentarem aplicar nas próprias vidas e fazer esse diferencial é o quanto dura essa tristeza e o quanto que ela é intensa. No meio ao longo dos últimos 3 meses, não tem quem não teve um dia mais triste, né? Um dia mais pensativo, pensando nos familiares, ou triste pela falta da sua rotina antiga. Isso é fato. Isso não é patológico, isso é um sentimento humano natural, né? Agora, passa a ser uma coisa mais preocupante quando se torna um quadro que é mais um padrão de funcionamento. Acordar todos os dias, por mais de 20 dias, direto, nesse mesmo tom. Não é um dia chateado e depois de 2 dias, 3 dias passa. É 20 dias na mesma. E não sai, não tem mais variação, entende? Não é uma oscilação, é um padrão, é uma queda e fica ali mesmo. Aí é extremamente preocupante mesmo. É muito difícil sair disso sozinho. Tá? Tem que prestar atenção e procurar ajuda. Próxima pergunta, então. Boa tarde. Como cuidar da angústia? Tem tratamento? Então, angústia, tratamento medicamentoso, obviamente tem, é muito rápido e eficaz. Mas uma dica que eu acho que a gente tem que pensar em pessoas que estão em casa, que não têm acesso, e tem muita gente que está sentindo isso pela primeira vez, né? Uma das coisas que mais funciona para angústia são métodos de meditação, tá? Que algumas pessoas podem desenvolver e hoje em dia a gente tem até facilidade através de alguns aplicativos para celular. Então é muito bacana, isso não tinha no passado, a gente não tinha como ter essa coisa guiada que ajuda a pessoa a se localizar no momento, né? Tem algumas terapias muito úteis que são da linha que se chama Mindfulness, né? Que é tipo um esvaziamento da mente para problemas futuros e para você focar justamente no presente e conseguir controlar o teu corpo, a tua respiração, te ajudar a dormir e baixar a frequência cardíaca, aliviando sim a angústia. Então essas técnicas de meditação são muito úteis, tá? Tirando isso, eu acho que tem alguns livros que a pessoa pode buscar de autoajuda que ensinam também um melhor controle, mas por conta própria, aí a gente entra em coisas que estavam fora da prescrição nos últimos 3 meses, que seria a prática de exercícios, sair com amigos, conversar. Então, tudo isso ficou muito limitado. Mas você sabe que prática de exercício, né? É interessante que as pessoas me perguntam bastante. Como é que você está fazendo? Eu estou fazendo em casa. A gente consegue fazer exercício numa sala pequena, não precisa ter muito espaço, né? Agora o meu condomínio liberou, já tem até um tempinho, de poder praticar na área externa. Então, eu tenho conseguido fazer isso na área externa. Mas dá para fazer exercício em casa.
casa e aquele exercício simples, antigo que a gente fazia, polichinelo, abdominal, né? Levanta e abaixa a perna. Voltamos às origens, né? E você falou do aplicativo para fazer a meditação, que eu uso bastante, inclusive falei ontem isso no meu Instagram, uso e para mim tem sido maravilhoso, isso eu já faço há muito tempo. Tem aplicativos também para exercício físico e tem um monte de aula gratuita no YouTube. Só você colocar lá assim, ó, exercício funcional para iniciantes, se você não faz, ou exercício funcional intermediário, você vai encontrar um monte de aula, e aulas boas, vale a pena você dar uma olhada e fazer, porque exercício físico é importante, né? Muito, muito importante. Mas não vamos esquecer, né, que socialmente as pessoas estão distantes, mas realmente a tecnologia ela não nos deixou isolados, né? Você pode conversar com um amigo, você pode marcar uma consulta com uma psicóloga, você pode sim. E como a Cláudia mesma falou, hoje em dia quase 100% das psicólogas estão atendendo pela internet, né? E eu acho que fazer uma consulta para tirar uma dúvida, às vezes, não é que você vai entrar em terapia por vários anos, mas para um manejo de uma situação mais delicada que você está passando, o profissional ele é treinado para te dar uma luz nisso, para te dar uma outra visão do que está acontecendo e te ajudar a manejar essa situação, né? Então, eu acho que essas são as principais dicas aí para manejo de angústia nessa situação que a gente está vivendo. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. Boa tarde. Tenho ansiedade e síndrome do pânico. Tenho fobias e estou medicada, mas sinto minha respiração ainda muito curta. Faz mais de 30 dias que tomo remédio. Como faço para melhorar essa respiração? É uma boa pergunta, porque pelo jeito a espectadora ela tem um transtorno de ansiedade importante que chega a afetar a respiração dela, né? Não consegue ter uma respiração plena, completa, não consegue esvaziar os pulmões. Isso é muito típico de angústia, de ansiedade mesmo, né? Agora, ela fala que é um tratamento recente, né? De 30 dias com remédio. Isso é muito curto, né? Em termos de medicação, eu costumo falar que se a pessoa fizer um ajuste do remédio adequado e fizer tudo como manda o figurino, ela demora pelo menos uns 45, 60 dias para ficar muito bem. Né? Então, 30 dias medicada, ainda está com falta de ar, eu diria para rever a dose da sua medicação e otimizar isso quanto antes. Tá? Não é para sentir absolutamente nada. E é normal a pessoa precisar ajustar a dose de uma medicação? Super normal, né? Não existe isso, isso é muito importante. Você que está tratando a ansiedade, começou com uma dose inicial e ficou naquela dose até hoje e está meia boca, isso não existe. Hoje em dia, a gente tende a adaptar a dose para as necessidades da pessoa até que ela fique 100%. E muitas vezes, a gente tem até que trocar de remédio. Né? Se essa otimização de dose não dá certo para zerar a pessoa, troca de remédio. Potencializa, associa com outras coisas, manda para terapia. Tem várias coisas que a gente consegue fazer para potencializar esse tratamento. Perfeito. Mas tem que ficar bem. Tem que ficar bem, gostei dessa. Mais uma pergunta na tela. Boa tarde, gostaria de saber se tem algum remédio natural para tratar a ansiedade. Olha, essa é uma pergunta que eu recebo bastante e geralmente quem faz esse tipo de pergunta, né, são pessoas que têm uma resistência a mais com tratamentos tradicionais, com medicações controladas, né? Eu diria o seguinte, medicações naturais que aliviam a ansiedade, até mesmo medicações populares, né? Elas podem ajudar a ansiedade em casos muito leves. Né? É camomila, maracujina, todas essas coisas assim. Se a pessoa tem um quadro muito leve, ajuda. Qualquer quadro de moderado para mais intenso, especialmente quando a pessoa chega a ter angústia, coisas físicas, falta de ar, de jeito nenhum. Aí a gente tem que passar para a medicina tradicional mesmo e tem que usar as medicações para isso. É interessante você falar dessa resistência. Tem muita gente que tem resistência a remédios psiquiátricos, né? Isso eu acho que vem lá de antigamente, quando os remédios eram diferentes. É interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto sempre de falar que a gente precisa primeiro romper o preconceito de tratar a mente achando que foi no psiquiatra, que horror. Não, foi no psiquiatra, como vai no cardiologista, como vai no ortopedista, no oftalmo e por aí vai, né? Então isso é importante, não dá para separar a nossa cabeça do resto do corpo. Então tem tratamento, vamos tratar. E segundo, doutor, um tratamento psiquiátrico, ele dura quanto tempo? É para a vida toda? Todo mundo que toma vai ficar com efeitos colaterais? Se a gente fala, não vou tomar remédio psiquiátrico, eu não quero ficar paradão, não quero ficar bobão. É assim? É uma ótima pergunta, né? Porque a gente se depara com isso quase todo dia no consultório, né? E esse preconceito, não sei se você sabe, como você mesma citou mais ou menos, tem origem
lá no início da psiquiatria mesmo, quando a psiquiatria tinha pouquíssimos recursos terapêuticos, só medicações muito pesadas, e todas essas medicações pesadas, elas meio eram conhecidas por causar algum tipo de dependência. É época da década de 60, né? E antes disso, quando existiam até mesmo os manicômios, né? Não tinha como tratar as pessoas, você dava o que tinha e as pessoas iam para essas casas de repouso sair da sociedade. As coisas mudaram de forma absurda, né? Só que esse preconceito, esse medo, eu acho que está embutido muito ainda na cultura popular, né? Você vai ver a idade das pessoas, todo mundo carrega ou escutou dos pais isso alguma vez, né? E especialmente nos últimos 10 anos, Cláudia, as medicações psiquiátricas mudaram muito, tá? Elas estão muito mais leves, muito mais seguras e não causam dependência, se bem escolhidas, né? Você fez a pergunta com relação à tolerabilidade, efeitos colaterais, né? Hoje em dia, a gente tem uma tendência na psiquiatria a prescrever remédios conforme o perfil clínico de sintomas do paciente. Então, 2 pacientes com depressão dificilmente vão receber o mesmo tratamento. Tudo é muito personalizado e essa personalização visa também diminuir muito os efeitos colaterais graças às novas medicações que a gente tem no mercado. Então, tudo mudou muito, mas as pessoas continuam ainda com preconceito e isso atrapalha elas para buscar esse primeiro atendimento que é tão importante num momento como esse. Com certeza. Eu ouço também de algumas pessoas próximas falando assim, eu não vou no psiquiatra porque eu não quero tomar remédio para a vida toda. Um tratamento psiquiátrico é necessariamente para a vida toda? De jeito nenhum, né? Eu costumo fazer uma analogia que eu sou uma oficina. Sabe? Você está com o carro estragado, você leva na oficina, deixa lá um tempinho e depois eu te devolvo o seu carro funcionando bem. Você pode estragar o seu carro de novo? Claro que pode, especialmente se você cair num buraco, não dirigir direitinho o seu carro, aí volta para a oficina. Mas geralmente a tendência hoje em dia é vir, fazer o seu tratamento que vai durar em média uns 10 a 12 meses, eu libero você e vendo como você retoma a sua vida, mas parando as medicações. Hoje em dia, a parada das medicações é uma rotina recomendada para ver como as pessoas ficam em 95% dos casos. Perfeito. Eu adoro esse tipo de assunto, amo poder falar de psiquiatria, porque realmente vejo que as pessoas padecem pelo preconceito e eu gosto muito de poder contribuir com a quebra desse preconceito. Cuide de você, no todo. Você é importante demais. Então, assim, se você não existir, nada vai existir. Não adianta você falar assim, eu não vou porque eu não posso nem parar, que eu tenho que olhar tudo isso aqui na minha casa. Se você pifar, aí dá nosso tudo, né? Então tem que cuidar de você enquanto há tempo. Vou passar o contato do Dr. Márcio, ele pode fazer, inclusive, a telemedicina. O telefone é o 11 30 45 14 74. Isso é bom porque aí você, de qualquer lugar do país, pode fazer contato. 11 30 45 14 74 ou pelo site progruda.com, que tem mais informações por lá. Muito obrigada, é sempre muito bom te receber e até a próxima, viu? Até a próxima, Cláudia. Obrigado, Eu que agradeço. Show! Vamos seguindo. A gente já começa com mais força, né? A gente fala assim, poxa, é possível cuidar de mim, eu sou importante. Então vamos nessa linha pensando em você.